Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui no improviso, estou fora do meu espaço, em viagem, mas não podia deixar de trazer a nossa mensagem da semana. E hoje eu trouxe o tarô Zen do Osho. Vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou a Célia Jacobucci, terapeuta integrativa, trabalho já há 21 anos na área terapêutica e utilizo muitos oráculos dentro das terapias. Então, os oráculos eles trazem às vezes uma clareza de pensamentos que vai pelo lado lúdico. Então, as mensagens são muito positivas dentro de um tratamento terapêutico. Então, vamos lá. Escolhendo uma cartinha, aproveitem para ir curtindo, seguindo o canal, ative o sininho, porque sempre que tem mensagem nova, eles avisam. E aí a gente vai para a cartinha, ó, tudo no improviso hoje, gente, do controle. Então, o que esse controle está querendo nos dizer? Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui a cartinha. Encontrei. Então vamos lá. Essa cartinha significa o seguinte: pessoas controladas estão sempre nervosas, porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Se você não é controlado, mas é solto, vivo, então não é nervoso. Não há motivo para estar nervoso, o que quer que aconteça, acontece. Você não tem expectativas para o futuro, não está representando. Então, por que deveria ficar nervoso? Pessoas controladas estão sempre nervosas, porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Às vezes a gente tem essa necessidade, né, de controlar tudo, todos, e isso acaba atrapalhando um pouco a vida da gente, né? Porque quando a gente foge desse controle, as coisas irritam a gente. A gente entra no nervosismo porque, assim, a gente não tem mais o poder da ação ali naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação. Então, quando a gente não tem esse controle fixo, a gente também fica menos nervoso. Para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria, gelada, que nenhuma entrada de energia vital é permitida nos seus membros, no seu corpo. Se essa energia tiver permissão para se mover, essas repressões virão à superfície. Por isso é que as pessoas aprenderam a manter-se frias, a tocar os outros sem de fato tocá-los, a ver as pessoas e contudo não enxergá-las. Vivemos com frases feitas: "Olá, como vai?" Ninguém quer dizer nada com isso. Essas frases são justamente para evitar o encontro real entre duas pessoas. As pessoas não se olham nos olhos, não se seguram as mãos, não procuram sentir a energia umas das outras, não se permitem um extravasamento de emoções. Muito amedrontadas, dando apenas um jeito de ir levando as coisas frias e mortas dentro de uma camisa de força. Muito forte isso. E é muito interessante, né? Aqui ele faz essa pergunta: por que você deveria ficar nervoso? E a resposta: para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria e gelada que nenhuma entrada de energia vital é permitida nos seus membros e no seu corpo. O quanto a gente vai se mantendo nessa posição, né? Então eu não posso sentir a emoção, eu não posso me sentir solta, porque eu perco esse controle, eu perco esse comando das coisas. E é interessante como a cartinha representa esse fechado, essa coisa fechada. Então é aquela coisa do você não se envolver com as pessoas, não ter empatia, não ter essa troca de energia, não aprofundar um relacionamento. E a gente vê muito isso hoje, né? Essa coisa do distanciamento. A própria mídia, a própria internet, né? O virtual também nos levou muito para isso.
porque a gente mantém a distância. A gente não precisa se envolver tão profundamente. E aqui o comentário dele. Existe um tempo e um lugar para o controle, mas se nós o colocarmos presidindo a nossa vida, acabamos totalmente enrijecidos. A figura desta carta apresenta-se encaixada nos ângulos das formas piramidais que a circundam. A luz pisca e reflete nas superfícies brilhantes da pirâmide, mas não penetra. É como se o personagem estivesse quase mumificado no interior dessa estrutura que construiu em volta de si mesmo. Os punhos estão crispados e o seu olhar é vazio, quase cego. A parte inferior do seu corpo, abaixo da mesa, é uma ponta de faca, um fio cortante que divide e separa. Vou colocar mais pertinho aqui para enxergar. O seu mundo é organizado e perfeito, mas não é vivo. Ele não pode permitir, vou colocar assim, ele não pode permitir que nenhuma espontaneidade ou vulnerabilidade penetre ali. A figura do Rei das Nuvens é um lembrete para que tomemos uma respiração profunda, afrouxemos a gravata e passemos a cuidar das coisas com calma. Se houver enganos, tudo bem. Se as coisas ficarem um pouco fora de controle, isso é com certeza exatamente o que o médico prescreveu. Há muito, muito mais na vida do que estar no controle das coisas. E é isso, né, gente? É esse soltar, né? O quanto eu trabalho com uma técnica que a gente fala isso, né? Libera e solta. Então, a gente tem sempre essa sensação de que a gente precisa estar no comando, no controle de tudo, porque senão a coisa desanda. E não é bem assim. A gente vai se enclausurando de uma tal forma que a gente não se permite mais, né, a ter boas conversas mais profundas, olhar mais para dentro, se permitir enxergar coisas que estavam ali escondidinhas, que é uma coisa que a terapia traz muito, né? Ela acaba buscando aquelas sombras escondidas, né? Porque todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, vamos buscar, né? Porque às vezes nessa sombra também a gente encontra um potencial. E a gente não se permite a isso. A gente não se permite a ter amizades mais profundas, relacionamentos mais profundos. Fica tudo no superficial. Porque se a gente aprofunda, a gente perde o controle. A gente não dá conta mais daquilo que está vindo e estava lá embaixo no fundo do poço. A gente não consegue lidar com aquilo, a gente não consegue enxergar aquilo, trazer luz para aquilo. E esse é o nosso controle extremo. E a gente enrijece. E isso também acaba afetando o nosso físico, porque aí tem problema de musculatura, tem problema de coluna, essa rigidez, essa coisa fixa, presa, não nos dá movimento, não dá leveza, não dá soltura. Então isso acaba prejudicando muito os nossos próprios relacionamentos. E o quanto prejudica o nosso relacionamento com a gente mesmo, não é? Porque se a gente não quer olhar lá para dentro, a gente não quer se conhecer na verdade. A gente não quer trazer à tona tudo aquilo que nos assombra muitas vezes. E a gente não se permite a isso, a entrar em contato com essas dores, com essas sombras, com esses medos, com essas inseguranças, com essas mágoas, com essas raivas. São tantos sentimentos, tantas emoções, em que se a gente está ali, fixa, firme, não, aqui ninguém penetra, a gente vira isso aqui, preso, né? E sempre tem uma faca nos apontando, né? Porque a qualquer momento alguma coisa pode ser liberada que a gente não vai saber lidar com isso. Então é essa permissão de se liberar e sair um pouco desse controle, deixar a vida rolar, deixar a coisa mais leve, mais suave, com menos imposição, menos rigidez, né? Então a gente não precisa dessa coisa tão firme
que aquilo, se eu não for séria, as pessoas não vão confiar em mim, não vão acreditar, não vão me dar credibilidade, não vão me respeitar. Não necessariamente, o bom humor não quer dizer que você vai ser desrespeitado, quer dizer que você leva a vida com uma leveza que às vezes as outras pessoas não têm, mas a gente pode se permitir a isso. Então é isso, hoje foi mais breve e vamos vivendo essa semana com mais leveza, procurar viver essa semana com mais leveza para deixar esse controle um pouquinho de lado, não é? E é isso, gente. Curta o canal, divulguem se essa mensagem fez sentido. E quanto mais a gente divulga, mais a gente contribui também com outras pessoas, ok? Grande beijo, ótima semana. Tchau, tchau!